Ela foi rainha, regente, mãe de imperadores. Mas quando a vida se apagava e os aplausos silenciavam, restou apenas o som das correntes e o horror de ver sua própria filha ser violentada diante de seus olhos, sem poder mover um dedo. Seu nome era Brynhilda, e sua história foi escrita com ferro, traição e silêncio. Durante séculos, os livros a chamaram de louca, de bruxa, de tirana, mas por trás de cada adjetivo está a sombra do que o mundo mais teme: uma mulher inteligente e no poder. Hoje você vai conhecer a verdadeira face da última rainha visigoda da Gália e o destino atroz que tentaram enterrar com ela. Brynhilda nasceu por volta do ano 543, na região que hoje conhecemos como sul da Espanha. Filha do rei visigodo Atanagildo, foi criada em um ambiente de corte onde poucos valorizavam a inteligência de uma menina. Mas Brynhilda logo mostrou que era diferente. Desde cedo falava várias línguas, lia autores clássicos e participava de reuniões diplomáticas com os conselheiros do pai. Era refinada, astuta e sabia ouvir. Enquanto outras princesas aprendiam bordados, Brynhilda aprendia política. Em 566, com pouco mais de 20 anos, foi escolhida como peça central de uma aliança poderosa. O casamento com Sigeberto I, rei dos francos da Austrásia. Ela atravessou os Pirineus como símbolo de paz, mas chegou à corte francesa como muito mais do que isso. Na Austrásia, Brynhilda surpreendeu a todos. Não se limitou a ser esposa decorativa. Incentivou a construção de mosteiros e igrejas, trouxe monges eruditos da Espanha, reorganizou os impostos locais e passou a atuar como conselheira constante do marido. Ganhou o respeito dos nobres. Era carismática, elegante, persuasiva. Por alguns anos, o reinado de Sigeberto e Brynhilda representou uma era de equilíbrio raro em tempos de instabilidade bárbara. Mas a paz duraria pouco. O poder atrai a inveja, e os inimigos da rainha não estavam longe. Estavam dentro da própria família real. Se Brynhilda era razão e nobreza, Fredegunda era fogo e veneno. Nascida como criada, subiu de posição até se tornar amante de Chilperico, meio-irmão do marido de Brynhilda. Seu início na corte foi silencioso, mas logo se revelou uma figura ousada, carismática e, acima de tudo, mortal. Para muitos, Fredegunda era a encarnação da astúcia feminina nas trevas da política merovíngia. A rivalidade entre as duas começou por sangue. Brynhilda viera para se casar com Sigeberto. Para manter equilíbrio entre reinos, Chilperico se casou com a irmã de Brynhilda, Galsvinta. Mas a união durou pouco. Galsvinta não tolerava o comportamento doentio do novo marido. Logo, foi encontrada morta, envenenada. Seu corpo ainda quente, sua coroa recém-colocada, jamais seria vista com dignidade. Brynhilda sabia. Todos sabiam. Fredegunda estava por trás, e foi ela quem, dias depois, se casou oficialmente com Chilperico, assumindo a posição que havia matado para conquistar. Com isso, a corte se dividiu. De um lado, Austrásia, Brynhilda, a rainha de origem real, cultivada, articulada, guiada por princípios. Do outro, Neustria, Fredegunda, ex-serva, amante vingativa, mulher que não hesitava em usar facas escondidas e alianças de conveniência. O ódio entre as duas virou guerra. E não era uma guerra simbólica. Tropas foram convocadas, acordos foram rompidos, mensageiros foram executados.
A política da Gália se transformava em um campo de batalha sangrento, com 2 mulheres no centro de tudo. Mas não era só poder, era pessoal. Brynhilda e Fredegunda passaram décadas tramando uma contra a outra, em estratégias que envolviam alianças matrimoniais, intrigas com o clero e assassinatos silenciosos nos corredores palacianos. Fredegunda, por sua vez, demonstrava uma habilidade inata de sobreviver. Ela eliminava aliados de Brynhilda com precisão cirúrgica. Mandou matar ministros, conselheiros, até mesmo nobres suspeitos de simpatizar com Austrásia. Seu método favorito? Venenos, rápidos, discretos, sem deixar rastros. Enquanto isso, Brynhilda tentava manter a compostura da realeza. Investia em infraestrutura, promovia escolas monásticas e ampliava sua rede de poder baseada no respeito e na moral. Mas a frieza do campo de batalha não respeita a honra. E no coração da guerra entre reinos, o duelo era entre 2 rainhas que jamais aceitariam dividir o mesmo mundo. A era das alianças femininas havia terminado. O que nascia ali era uma guerra perpétua de matriarcas. E como a história mostraria, o preço seria pago por todos os descendentes. O golpe não veio do campo de batalha, mas da escuridão. Em 575, o rei Sigeberto, marido de Brynhilda, foi assassinado a mando de Fredegunda. Foi durante uma tentativa de coroação. Sigeberto, aclamado pelas tropas em Paris, seria declarado rei de toda a Gália. Mas naquele mesmo dia, entre palmas e promessas, o sangue correu. Um espião infiltrado perfurou seu corpo diante dos olhos da corte. Brynhilda ficou viúva e, em instantes, viu seu mundo ruir. Foi capturada junto de seus filhos pequenos, o bebê Childeberto II e a jovem Ingunda. Os 3 foram levados como prisioneiros à corte do próprio Chilperico, o assassino do seu cunhado, o cúmplice de Fredegunda. Ali, o que se esperava era submissão. Mas Brynhilda não era feita de medo. Mesmo em cativeiro, usou a única arma que lhe restava: o intelecto. Conquistou parte da corte com discursos suaves e gestos calculados. E então, ousou algo impensável. Seduziu Meroveu, filho de Chilperico e enteado de Fredegunda. O casamento entre os 2 foi relâmpago e explosivo. Brynhilda passou de viúva prisioneira à nora do seu maior inimigo. Um movimento tão audacioso quanto perigoso. Logo, os rumores de bruxaria começaram. Fredegunda a acusou de enfeitiçar o jovem Meroveu. O clero se dividiu. A corte entrou em pânico. O rei ordenou o divórcio forçado. Meroveu foi exilado. Brynhilda foi isolada e vigiada. Mas a história não a engoliu tão fácil. Quando o pequeno Childeberto II atingiu idade suficiente, os nobres da Austrásia a chamaram de volta. Ela retornou não como viúva ou esposa, mas como regente. Assumiu a regência com frieza e visão de longo prazo. Governou no nome do filho, mas com autoridade própria. Durante seu período no poder, Brynhilda não governou com sentimentalismo. Era dura, pragmática, estendeu estradas por toda a Austrásia, fortaleceu relações com a igreja, incentivou o estudo das leis romanas e esmagou rebeliões com mão de ferro. Foi rainha e regente por 3 gerações e sobreviveu a 3 assassinatos políticos. Aos poucos construiu um império paralelo, onde sua palavra era lei. Viu o filho se tornar rei, depois o neto, mas jamais largou as rédeas. Sabia que em seu mundo, o poder era como vidro,
Bastava um descuido para que estilhaçasse, e seus inimigos, especialmente os herdeiros de Fredegunda, aguardavam pacientemente pelo primeiro trincado. O tempo, ao mesmo tempo em que molda a lenda, também desgasta os alicerces. Brynhilda envelheceu, mas jamais abdicou. Era ainda a figura central do poder na Austrásia, regendo reis, comandando conselheiros e decidindo guerras. Sobreviveu à morte do filho Childeberto e assumiu a tutela dos netos, que também seriam reis sob sua sombra. Mas em volta dela, o mundo mudava. Aqueles que cresceram sob seu comando começaram a temê-la. Sua figura, antes admirada, passou a ser vista com desconfiança. Muitos nobres murmuravam: uma mulher governando gerações de homens, isso precisa terminar. E do outro lado do mapa, o ódio de uma dinastia permanecia aceso. Clotário II, neto de Fredegunda, a rival original de Brynhilda, não havia esquecido. Desde a infância ouvira relatos da guerra entre as duas rainhas, das mortes, das humilhações. Para ele, Brynhilda não era uma estadista. Era o eco de uma desonra que precisava ser silenciada. Foi assim que começou a maior conspiração da Gália. Os nobres que antes juraram fidelidade a Brynhilda começaram a receber cartas secretas de Clotário. Promessas de títulos, de terras, de perdão por traições passadas. Bastava uma condição: entregar a velha rainha. E um a um, os pilares que sustentavam Brynhilda começaram a ruir. Seus aliados mais próximos a abandonaram. Suas ordens passaram a ser ignoradas. Seus netos, manipulados por cortesãos ambiciosos, questionavam suas decisões. E quando finalmente ela percebeu a gravidade da traição, já era tarde demais. Clotário marchou com seus exércitos para o coração da Austrásia. Não encontrou resistência. Brynhilda, outrora rainha de um império dividido e reconstruído sob sua mão, foi capturada como uma velha qualquer. Nenhuma armadura lhe foi oferecida, nenhum julgamento, nenhum acordo. Clotário não buscava justiça. Ele queria espetáculo. Ele queria, acima de tudo, apagar da história a imagem da mulher que desafiara sua linhagem por quase meio século. Não bastava matá-la. Era preciso transformar sua morte em lição e sua queda em lenda de horror. Brynhilda foi levada ao campo de execução, não como prisioneira, mas como troféu de guerra. Não havia pressa. Clotário ordenou que tudo fosse preparado com requinte cruel. Tendas foram armadas, cavalos alinhados, nobres convocados para testemunhar. O povo foi reunido à força. A velha rainha foi exibida como um animal lendário que finalmente havia sido capturado. Sua aparência, envelhecida mas altiva, causava desconforto. Ela não chorava, não implorava, manteve os olhos erguidos, mesmo com as mãos amarradas. Mas o horror ainda estava por vir. Clotário havia preparado um espetáculo. Para ele, simplesmente executar Brynhilda não bastava. Era preciso quebrar sua alma antes de destruir seu corpo. E para isso, ordenou que trouxessem a última filha viva da rainha, uma jovem que havia sido mantida refém em seu domínio. Ela foi trazida à força, olhos assustados, frágil, sem forças para resistir. O que se seguiu ainda hoje é descrito com hesitação pelos poucos cronistas que ousaram registrar. Diante da multidão e da mãe acorrentada, a jovem foi entregue aos soldados num ritual de punição e humilhação que Clotário acreditava ser justiça. Uma encenação perversa em que o corpo da filha servia como símbolo do fim de uma linhagem. Brynhilda, incapaz de se mover,
Gritou até a garganta falhar. Tentou avançar. Se arrastou. Mas foi contida. Era mais do que morte. Era vingança transformada em arte cruel. Os nobres aplaudiram. Outros desviaram o olhar. Alguns, dizem, vomitaram. Clotário observava em silêncio. Seus olhos não piscavam. Quando a cerimônia terminou, a multidão já estava devastada pelo horror. E ainda assim o último ato estava por vir, a execução pública. Brunilda foi levada ao centro do campo, onde um cavalo selvagem fora amarrado. Suas mãos, seus pés e sua cabeça foram amarrados a cordas longas, presas à sela e à cauda do animal. Os nós foram apertados com precisão. Um carrasco se aproximou com um chicote. Ela, mesmo diante da morte certa, olhou para a multidão e disse, segundo registros, vocês verão o que resta de uma mulher que nunca se curvou. E então, o chicote estalou. O cavalo partiu, arrastando consigo a mulher que fora rainha, regente, mãe, conselheira e símbolo de um tempo que muitos tentavam apagar. A cada galope, seu corpo era arremessado contra pedras, raízes, espinhos. Ossos estalaram, pele se rasgou. Sangue marcou o chão por onde passava. Não houve misericórdia, nem mesmo um olhar de compaixão. O animal correu por longos minutos até que restasse apenas um amontoado irreconhecível de carne e vestes reais. Ainda assim, Clotário ordenou que os restos fossem exibidos em praça pública como mensagem clara: jamais desafiem o trono, jamais desafiem um rei, e principalmente, jamais desafiem um homem. Os nobres assistiram em silêncio. O povo, aterrorizado, desviava o olhar. E o nome de Brunilda, tão temido por décadas, tornou-se sinônimo de maldição, loucura, arrogância feminina. Por séculos, sua história foi contada por seus inimigos. Ela foi descrita como bruxa, como manipuladora, como tirana. Até os próprios registros sobre sua inteligência, seus feitos e sua diplomacia foram adulterados ou omitidos. A história oficial foi moldada para destruir a imagem de uma mulher que ousou ocupar o espaço dos reis. Mas o tempo tem sua própria justiça. Hoje, historiadores redescobrem Brunilda. Descobrem que ela pavimentou rotas comerciais, fortaleceu alianças, impulsionou a educação religiosa e manteve vivo um reino por quase meio século, mesmo sendo traída, exilada, perseguida. Ela não foi perfeita, foi humana, foi dura, talvez amarga, mas nunca covarde. Seu único crime? Ter poder demais e não pedir desculpas por isso.